Você sabe o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Embora essa frase seja muito repetida em nossos púlpitos, pouco é explicada neles. Eu confesso a vocês que eu nunca ouvi uma explicação, pessoalmente, do que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas eu estudei esse assunto. Eu tenho alguma coisa a contribuir para você e explicar o que significa essa frase. Eu convido você a me acompanhar até o final desse vídeo, porque no final desse vídeo eu te convido a fazer uma reflexão. Depois de tudo que eu explicar aqui, eu quero que você reflita. Você de verdade está adorando a Deus em espírito e em verdade? É isso que eu vou tratar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. João capítulo 4. Jesus está conversando e evangelizando uma mulher samaritana e é questionada por ele quanto ao local de adoração. A mulher pergunta a Jesus: os nossos pais, os samaritanos, dizem que nós devemos adorar a Deus neste monte. Ela olha para o monte, que é o Monte Gerizim. E tu, o que tu dizes sobre o local de adoração? Aí é que Jesus responde dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Vamos retornar ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a adoração era geográfica, ou seja, para os judeus, a adoração deveria acontecer dentro do Templo de Salomão, no lugar físico, restrito àquele lugar físico. Já para os samaritanos, inimigos dos judeus, a adoração deveria acontecer no Monte Gerizim. Em segundo lugar, o sistema de adoração do Antigo Testamento era fundamentalmente ritualista. As pessoas faziam rituais para se chegar diante de Deus. Aí, como exemplo desses rituais, nós tínhamos as festas realizadas pelos judeus, os sacrifícios de animais que eram realizados pelos judeus, as oferendas que eram feitas, os rituais que se obedecia para a purificação de uma mulher pós-parto, para a purificação de um homem depois que ele tinha contato com algum cadáver, coisas desse tipo. Era assim que funcionava a adoração no Antigo Testamento. Repetindo, era geográfica, porque só deveria acontecer no ambiente do templo para os judeus e só deveria acontecer no ambiente do monte para os samaritanos, e era fundamentalmente ritualista, porque consistia em rituais que, com o passar do tempo, foi tornando-se apenas rituais vazios sem uma essência por dentro. Aí, como resposta à inquietação da mulher samaritana, Jesus responde com uma palavra muito interessante. Ele começa dizendo no versículo 24, João 4:24, que Deus é espírito. Deus é um espírito. Esta é uma das definições da natureza de Deus. Ele não é de carne e osso, e como espírito, Deus não está preso a algum lugar específico, porque ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Jesus estava dizendo para aquela mulher: tanto faz se você adorar no templo ou no monte. Tanto faz você adorar em casa ou na rua. Deus é um espírito que está em todos os lugares. Como espírito, Deus não se importa com rituais. Como espírito, Deus se importa com o espírito de quem oferece os rituais. Deu para você entender? Como espírito, Deus não está preso aos rituais que você oferece. Deus está preso ao teu espírito diante do ritual que você pratica, diante do ritual que você oferece. Ora, ele é um espírito, então ele se conecta com o teu espírito. O Espírito de Deus toca o nosso espírito. O nosso espírito agora passaria a adorar de acordo com o Espírito de Deus. Se adora-se em espírito, a adoração agora não estava mais restrita a rituais e nem a lugares específicos. A adoração agora seria puramente espiritual, não importando o ritual que você oferecesse, não importando o lugar onde você oferece. Aqui que está a questão. A adoração em espírito, você não se importa com o lugar em que você está oferecendo algo para Deus e nem com o ritual com o qual você oferece. O que importa é a disposição do seu espírito. É Deus se conectando com o teu espírito. É você sentindo o seu espírito se conectando com o Espírito de Deus para produzir uma adoração que é em espírito. Deus se importa é com o meu espírito. É como o meu espírito acompanha os meus rituais. Como é que o meu coração acompanha e faz parte daquilo que eu ofereço, porque de rituais vazios Deus já estava cheio. Lá no livro de Samuel está escrito que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus estava mais interessado na obediência, no espírito, do que com sacrifícios que eram rituais. No livro de Isaías tem duas passagens em que Deus mostra a sua completa aversão, o seu nojo com os rituais que eram oferecidos sem um coração quebrantado. Deus disse: eu odeio, eu já não aguento mais esse sacrifício
sacrifícios de vocês. Eu já estou enjoado desses sacrifícios, porque só tinha sacrifício, só tinha ritual, mas não tinha mudança de coração. O povo oferecia um animal para Deus, sacrificava um animal para Deus e achou que estava tudo resolvido. Mas o coração do homem que oferecia não mudava. Em Isaías tem uma outra passagem que ele disse que o meu povo, o próprio Deus diz, o meu povo me honra com lábios, mas o seu coração está distanciado de Deus. Ou seja, falava-se bem de Deus, cantava-se bem o nome de Deus, mas o coração estava distanciado, em rituais vazios sem espiritualidade. No livro de Amós, Deus é bem mais enfático quando diz: eu já não aguento mais as festas que vocês oferecem. Entendeu agora por que Jesus disse que a adoração seria em espírito? É que para Deus não importa o quanto de rituais você oferece, não importa. Para Deus importa é o quanto seu coração está de acordo com aquilo que você oferece. Senão se torna só uma rotina vazia, só um ritual vazio, sem sentido, sem espiritualidade por trás. Aí os verdadeiros adoradores, continua Jesus, adorarão em espírito e em verdade. No livro de João, capítulo 14, no mesmo livro, Jesus disse que o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo, o Consolador, acompanharia os discípulos. Ele é o Espírito da Verdade. Isso quer dizer que toda a adoração agora seria baseada pelas verdades do Espírito Santo. Deus não aceita qualquer tipo de adoração. A adoração precisa ser verdadeira. Tem que ser de acordo com as verdades da palavra de Deus. No livro de João, capítulo 17, está escrito também a mesma coisa. Jesus ora: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A adoração em verdade deve ser brotar de um coração que se santifica e que está de acordo com as verdades da palavra de Deus. Repito, Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Ninguém pode chegar e aí eu posso adorar do jeito que eu quiser. Não é bem assim. Agora, como isso faz sentido nos dias de hoje? Aqui eu quero que você reflita muito bem e ao final desse vídeo você vai já me dizer se você está adorando a Deus de fato em espírito e em verdade. Quais são os rituais modernos de adoração? Sim, a igreja tem seus rituais, a igreja tem sua liturgia e não é errado se ter ritual, não é errado se ter liturgia. Jesus não condena os rituais, aqui é que está a questão. A questão não é se abandonar o ritual, a questão não é se abandonar o templo físico, a questão é o que está por trás dos meus rituais. Exemplo de rituais modernos: orar, louvar, ler a Bíblia, ir à igreja, pedir perdão, se batizar, Santa Ceia, são rituais modernos. Se você ora só para cumprir uma rotina e você não sente o teu espírito se conectando com o Espírito de Deus, a tua adoração não é em espírito e em verdade. Se você só canta, mas o seu coração está distanciado de Deus, você cai no mesmo erro que os judeus cometeram. Eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava distanciado de Deus. Você vai à igreja, o teu corpo vai, físico, você vai ao templo físico. O teu corpo está dentro do templo, mas o teu espírito está fora do templo. No templo você adora com o corpo, mas o teu espírito está distanciado. Outra coisa, às vezes as pessoas pecam e acham que só pedir perdão para Deus resolveu o problema. Eu pedi perdão, resolveu o meu problema. Não adianta você pedir para Deus se você não abandonar a prática do pecado. Qualquer pedido de perdão diante de Deus que não resulta em arrependimento é ritual, não é adoração em espírito e em verdade. Quer um outro exemplo? Às vezes, nas nossas igrejas, eu falo das igrejas pentecostais que eu participo, a gente tem um costume de chegar no templo e se ajoelhar e orar antes de começar o culto. Isso aqui não pode se tornar um ritual. Se a pessoa não quiser se ajoelhar para orar, tá tudo bem. E se a pessoa tiver orado em casa? E há pessoas que criticam. É ritual, gente. Isso aqui é ritual. Deus não está preso a rituais. Não adianta você chegar e se dobrar diante de Deus no templo, só se dobrou e pronto. Não tem uma disposição de coração. Outra coisa que é ritual é eu achar que se eu orar sem camisa na minha casa, no meu quarto, Deus não me ouve. Deus só me ouve se eu orar com camisa. Eu achar que se eu não orar de joelhos, Deus não me ouve. Gente, se dobrar diante de Deus de joelhos, vestir uma camisa dentro do seu quarto ou não, são rituais. Outro ritual é ir na igreja só por ir. Ir na igreja não resolve o seu problema. Precisa-se ir na igreja sim, ir no templo sim, mas o seu coração precisa estar em consonância com o seu corpo. Tem que ir corpo, alma e espírito juntos, senão se torna só uma adoração vazia da qual Deus não se interessa. Ficou claro para você o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? A adoração a Deus em espírito e em verdade, repito, não está presa a rituais. Tanto faz se você orar a Deus no monte ou na sua casa,
não faz diferença nenhuma. Há pessoas que acham que a oração no monte tem mais poder. Há pessoas que acham que orar de madrugada tem mais poder. Isso é ritual. A oração ela tem o mesmo poder, seja na rua, seja no monte, na igreja ou no seu quarto. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar sem se prender a locais físicos, sem se prender a posições físicas, sem se prender a rituais, mas é o teu espírito se conectar com o Espírito de Deus para gerar uma adoração espiritual, não ritualista e de acordo com a verdade do Evangelho. E você? O que você entende por essa expressão adorar a Deus em espírito e em verdade? Qual é a sua explicação? O que você já ouviu sobre isso? Deixe aí nos comentários. Se você ficou até aqui ao final desse vídeo, muito obrigado por assistir. Se ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like aí e compartilhe. Deus te abençoe.